Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o filo dos artrópodos. Quem são os artrópodos? São os animais que possuem as pernas articuladas. Para citar alguns exemplos para vocês, nós temos os insetos, os crustáceos, nós temos os aracnídeos, então incluem aí a barata, a formiga, a abelha, os escorpiões, as aranhas, o caranguejo, o siri, a lagosta, enfim, já deu para perceber a infinidade que nós temos aí, né, de exemplares. Por isso mesmo que o filo dos artrópodos é o maior filo do grupo dos animais, é o que apresenta a maior biodiversidade de espécies. E para nós vermos todos os detalhes a respeito desse filo, é uma aula relativamente extensa, por isso nós vamos dividir ela em duas partes. Nessa primeira parte, vocês vão acompanhar as características gerais do filo artrópoda e nós vamos falar sobre a maior das suas classes, que são os insetos. Então, acompanhe essa aula para saber mais. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje do filo dos artrópodos. Essa aula, só relembrando vocês, ela está dividida em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar das características gerais dos animais pertencentes a este filo e vamos também falar do primeiro grupo, que é o grupo dos insetos. Então, vamos começar a nossa aula com aquele nosso velho e querido slide sobre as características do reino animal. Reino animal, então, né, ou também chamado de reino metazoa, todos os organismos pertencentes a este reino são eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Só para se situar, né, se vocês se situarem, nós estamos aqui, ó, falando então de artrópodes, tá? Nós já falamos de poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos e anelídeos. Bom, características gerais então deste filo. Esse filo, artrópoda, ela quer dizer patas articuladas. Portanto, todos os animais pertencentes a este grupo aqui, eles terão as suas pernas, né, as suas patas, articulações. E isso facilita muito a movimentação. Essas patas articuladas, elas também têm essas articulações, por quê? Porque o corpo desses animais, eles são revestidos por um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É um esqueleto que fica para o lado de fora, né? Então a palavra aqui, ó, exo, tá? Ele é um esqueleto composto de uma substância chamada de quitina, tá? Essa quitina, ela é um polissacarídeo. Ela que dá essa rigidez do corpo desses animais. Tudo bem? Ele serve, né, para sustentação, para ajudar na proteção do corpo deles. Além disso, esses animais apresentam segmentação do corpo. Então, eles têm uma metamerização, né? Então, o corpo deles é dividido em segmentos. Ele é o filo com a maior biodiversidade de espécies. Então, aqui, disparadamente, o maior número de espécies encontradas no reino animal pertence a esse filo dos artrópodos, tá? E, mais especificamente, no grupo dos insetos, que nós vamos ver logo em seguida. Eles são encontrados em todos os ambientes, em todos. Então, temos exemplares aquáticos, seja eles de água doce ou marinhos. Temos exemplares terrestres e temos exemplares que voam, né? Então aqui há a conquista do voo, né, para esses animais pertencentes a esse grupo. Então eu salientei aqui para vocês que foram os primeiros invertebrados a adquirirem a capacidade de voo. Bom, continuando. Falando agora das características gerais, então, lembrando que as peculiaridades, as diferenças de cada um dos grupos, eu vou abordar quando a gente estiver falando especificamente de cada um dos grupos dos artrópodes aqui, ok? Então aqui eu coloquei as características que valem para todos os grupos. Depois, né, quando a gente entrar nos grupos, eu falo certinho as diferenças específicas de cada um. Então, como características gerais, eles serão triblásticos, portanto possuindo os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Eles possuem um celoma, né, então a cavidade do celoma, onde irão se desenvolver os órgãos viscerais. Eles continuam sendo protostômios, portanto o sistema digestório dele inicia pela formação da boca, então o blastóporo dá origem à boca.
A simetria deles é bilateral, ou seja, possui apenas um eixo de divisão em que separa em duas partes iguais. Essa tendência de simetria bilateral, ela é uma tendência evolutiva graças a essa metamerização, a separação do corpo, né, em partes e a cefalização, em que o sistema nervoso ele começa a se agrupar toda na região anterior. O sistema digestório desses animais continua sendo completo, né? Então, presença de boca e ânus. O sistema nervoso deles é do tipo ganglionar e o sistema circulatório, de uma forma geral, ele é aberto, né? Aberto ou lacunar, né? Como algumas pessoas gostam de chamar aí. Nós vamos abordar, né, um pouquinho dessas características aí nos próximos slides, podem ficar tranquilos. Aqui na imagem ao lado eu coloquei para vocês um esquema geral apontando algumas das principais estruturas aí, mas nós vamos repetir essa mesma imagem para exemplificar alguns dos sistemas que nós vamos trabalhar agora, ok? Bom, não vou me deter agora nessas explicações aqui porque eu vou passar essa imagem novamente. Vamos lá. Primeiro, vamos esclarecer um pouquinho sobre a classificação. A classificação do filo artrópoda, ela é um pouco controversa, né? Controversa talvez não seria a palavra ideal, né? Mas assim, ela tem sofrido algumas modificações durante os últimos anos, devido aos estudos, né, aos dados genéticos dos estudos mais recentes. Esse grupo aqui, por uma questão mais didática, nós vamos pegar essa divisão aqui. Então, acompanhe na figura ao lado. A separação desses grupos fica sendo como os quelicerados, miriápodes, crustáceos e os insetos. Onde está o grupo dos aracnídeos nessa situação? O grupo dos aracnídeos, ele está aqui, ó, dentro de quelicerados. Porque se a gente falar aracnídeo, nós acabamos nos restringindo somente às aranhas, e esse grupo também tem os escorpiões. Então, vamos chamar de grupo de quelicerados, né, que são aqueles grupos que têm a presença de quelíceras. Nós já vamos ver isso quando entrarmos nesse grupo, tá? Nós temos o grupo dos miriápodes, que seria então aquele grupo de artrópodes que possui várias segmentações, então o corpo deles é dividido em vários segmentos, e eles possuem uma enorme quantidade de pés, tá? Então, essa é a característica do grupo dos miriápodes, né? Uma quantidade grande de patas aí. Nós temos também agora aqui o grupo dos crustáceos, tá? Já vamos falar quem que são esse grupo aqui. E na aula de hoje, nós vamos falar desse grupo dos insetos. Notem que eu estou me referindo a grupos. E grupos não é uma divisão taxonômica válida, né? Então aqui, grupos é uma forma geral para ficar mais didático essas explicações. Então, nessa aula, né, do filo artrópodo, nós vamos dividir em 5 grupos, tá? Então, nós vamos falar de insetos, que é nessa aula de hoje já. O grupo dos quelicerados, nós vamos tratar ele como o grupo dos aracnídeos, devido, né, a uma facilidade maior de se encontrar esse termo em materiais didáticos, tá? Mas notem que o grupo dos aracnídeos, nós chamamos eles de quelicerados, tá? Nós vamos falar do grupo dos crustáceos e o grupo dos miriápodes nós vamos dividir em 2 outros grupos, o grupo dos quilópodes e o grupo dos diplópodes, ok? Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre insetos e na próxima aula, né, na aula 2, nós vamos falar dos outros 4 grupinhos aqui, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Começando, né, falando sobre as características gerais, então, que podem ser encontrados nesses 5 grupos, então. Primeiro, é a divisão do corpo em metâmeros, né, chamada de metameria, ou então metamerização, que é a divisão do corpo em segmentos. Aqui é mais perceptível nós notarmos essa segmentação quando nós observarmos os estágios larvais de alguns desses artrópodos. Então, se a gente observa um estágio larval, nós vamos ver que na larvinha apresenta vários anéisinhos aqui, ó. São segmentos, são metâmeros. Cada um dessas divisões
seriam metâmeros. Só que, olha a quantidade de metâmeros existente no corpo desses animais, né, enquanto larvas. E nós não encontramos tudo isso na fase dos adultos. Por quê? Porque esses metâmeros, eles sofrem fusão, eles sofrem uma ligação de alguns desses metâmeros, formando para nós os tagmas, tá? Então, quando eles se juntam, esses metâmeros da região anterior, eles formam aqui, ó, o tagma da cabeça, tá? Então, todos esses metâmeros aqui, ó, da região anterior, se fundiram formando o tagma da cabeça. Esses aqui, ó, da região intermediária, em amarelinho aqui na figura ao lado, eles se fundiram também e formaram o tagma do tórax. E os últimos aqui, ó, na região posterior, eles se fundem e formam para nós o tagma do abdômen, tá? Então, basicamente, o corpo desses animais, eles podem ser divididos em tagmas. E esses tagmas corresponderiam, então, à cabeça, o tórax e o abdômen. Só que, em alguns dos grupos que nós vamos estudar aqui, esses tagmas ainda podem sofrer fusão um com o outro. Quando nós encontramos aqui nos animais a fusão dos tagmas de cabeça com tórax, nós temos o chamado cefalotórax. E quando se reúnem os tagmas fundidos aqui do tórax com o abdômen, nós formamos o tagma do tronco, ok? Então, em alguns dos grupos que nós vamos ver mais adiante, vocês vão ver que podem apresentar cefalotórax e tronco, ao invés dessa divisão clássica de cabeça, tórax e abdômen. Continuando. Esses animais, eu falei para vocês que eles apresentavam o esqueleto para o lado de fora, então eles apresentam um exoesqueleto. Seria como se fosse uma armadura revestindo o corpo desses animais. Eles possuem a vantagem de se ter um esqueleto, que dá proteção, sustentação e ajuda na sua locomoção, só que ele tem uma grande desvantagem. O esqueleto não sendo interno, como é o nosso, por exemplo, formado de ossos, que acompanham o nosso crescimento, esse esqueleto ele está para o lado de fora, formado por uma substância, um polissacarídeo rígido, chamado de quitina, e ele é um tecido que ele não é vivo. Tá? Então, ele não tem esse poder de acompanhar o crescimento desses indivíduos. Então, isso significa o quê? Quando esse indivíduo ele começa a ter um aumento corpóreo durante o seu crescimento, ele precisa fazer a troca desse esqueleto antigo, que é pequeno para ele, para um esqueleto novo, para um esqueleto maior, que comporte agora um tamanho de corpo maior dele. E nesse momento, então, é que ele precisa fazer essa troca. Ele sai desse esqueleto velho, antigo e pequeno dele, para secretar um novo esqueleto maior, que agora comporte o tamanho corpóreo avantajado que ele teve. Então, esse processo de troca de esqueleto, de troca de exoesqueleto, ele recebe o nome de ecdise. Vou grifar aqui para vocês, grifar não, circular. Ecdise, tá? E o esqueleto velho, aquele pequenininho, que não servia mais para ele recebe o nome de exúvia. Coloquei aqui na foto ao lado para vocês um exemplo clássico em que eu acho que muitos de vocês já devem ter percebido, que é a troca de esqueleto, a ecdise de cigarras. Essas cigarrinhas, então na época em que essas cigarras começam a fazer essa troca de esqueleto, é comum vocês passarem por uma árvore e encontrarem um exoesqueleto, uma exúvia de cigarra velha ali, presa ainda no tronco de uma árvore, ok? Então, é só para a gente falar um pouquinho que esses animais têm como característica fazer essa troca de esqueleto. Aí muita gente me pergunta, professor, isso aí só cigarras que fazem? Não, isso aí é uma característica geral para os animais pertencentes a este filo. Vamos ver num gráfico a seguir uma peculiaridade desse tipo de troca de esqueleto, o que ele ocasiona, tá? Bom, olha aqui, nesse gráfico ele mostra, vamos começar aqui pela letra B, ó. A letra B
ela mostra para nós um crescimento, né, uma curva de crescimento de um animal sem esse esqueleto externo, né, de qualquer um outro animal que não é um artrópode. Então, como que ele faz esse crescimento? Aqui, ó, nesse eixo seria o tamanho do corpo deles, e aqui é o eixo do tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, notem que o tamanho, né, corpóreo dele também vai aumentando, de forma lenta e gradual, tá? Então, ó, vai passando o tempo, o tamanho corpóreo vai aumentando, e isso vai de uma maneira constante, ó. É lógico que ele não vai ficar crescendo, né, eternamente. Chega um determinado momento em que o tamanho corpóreo dele vai atingindo o máximo e aí ele se estabiliza e ele permanece do mesmo tamanho até morrer, ok? E como que seria esse gráfico de crescimento corpóreo para os artrópodes? Ele não representa mais para nós uma curva, né? E sim esse tipo de gráfico em forma de escada. Como que acontece isso? Vai passando o tempo, o corpo desses animais, né, eles apresentam esse crescimento, enquanto ele ainda não forma aquele esqueleto externo. Então o corpo deles vão crescendo, 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 crescendo. Aí chega um ponto em que ele não tem mais esse crescimento do tamanho corpóreo. Por quê? Porque o esqueleto externo dele não está deixando mais aumentar o tamanho corpóreo. Ele fica segurando esse tamanho dele. Ele começa a se apertar lá dentro, tá? E aí fica tão apertadinho, ó, vai passando o tempo, ele fica tão apertadinho, porque não tem tamanho, o aumento do tamanho, em que ele começa a trocar esse esqueleto velho agora. Então, nesse processo aqui, ó, em que não há aumento do volume corpóreo, é um processo em que ele está realizando a troca desse esqueleto. Então, nesse ponto aqui, ó, né, onde se inicia um novo crescimento corpóreo, é onde realiza realmente a troca desse esqueleto, a ecdise, tá? Então, ele libera a exúvia, e aí ele fica sem esse esqueleto momentaneamente, tá? E aí ele vai produzindo um novo esqueleto e maior. Então, nesse período aqui, ó, é o período em que ele começa a ter a produção de um novo exoesqueleto, e enquanto isso ele aproveita para ter um aumento corpóreo dele, tá? Depois ele faz, né, uma nova muda, porque aquele esqueleto começou a ficar pequeno para ele, tá? E aí começa o crescimento de novo. Então, esse tipo de gráfico em forma de escadinha, ele ilustra perfeitamente um crescimento de artrópodos, que ele acaba tendo o crescimento interrompido graças a uma limitação desse ajuste, né, de volume corpóreo que causa, né, o exoesqueleto, ok? E aí muitas pessoas que eu falei para vocês perguntam, mas isso aí eu só vejo acontecer em cigarras que tem aquela casquinha, eles chamam muito de casquinha, né? Mas é comum encontrarmos em outros grupos também. Aqui eu coloquei para vocês, ó, o momento em que uma cigarra ele libera a exúvia, tá? E aí olha o tamanho corpóreo dela, como ela é bem maior realmente do que aquele esqueleto antigo dela, tá? Ele estava todo apertado lá dentro. Mas nós encontramos em outros grupos também. Olha esse daqui, né, que seria o do grupo dos quelicerados, é um escorpião liberando a exúvia. E nós encontramos aqui também, ó, né, nesse GIF aqui, mostrando o momento em que um caranguejo ele sai também e libera a sua exúvia velhinha ali, tá? Olha como o tamanho corpóreo dele era bem maior, tá? Certo, pessoal? Então, nesse momento, eles estão fragilizados, né? Então, por muitos, né, desses animais, eles procuram fazer isso em um local escondido, porque nesse momento em que eles liberam a sua exúvia, eles estão com o corpo sem proteção. Eles ainda têm, né, esse exoesqueleto, né, para o lado de fora, só que ele não está tão rígido ainda. É com o contato com o ar e com o tempo em que esse novo exoesqueleto deles começa a ter uma solidificação, né? E ele começa a ficar mais rígido, mais espesso. Por enquanto, eles apresentam um novo exoesqueleto muito frágil, tá? Então o corpo deles fica desprotegido por um tempo. Então eles procuram fazer isso em locais abrigados, escondidos. Bom, vamos lá para o sistema digestório então desses animais. Como eu já tinha dito para vocês, o sistema digestório é completo, com presença de boca e ânus.
eles apresentam, né, alguns aparelhos bucais que facilitam na sua alimentação, né, a obtenção dos alimentos. Tá? E isso vai variar de acordo com os grupos e de acordo com as espécies dentro de cada um dos grupos que nós vamos estudar. Então, tem muitas adaptações. Apresentam aí mandíbulas, quelíceras, apresentam aí também, né, glândulas associadas para digestão, tá? E a digestão, ela é do tipo extracelular. Então, ela é realizada dentro de cavidades, de órgãos aí, né? Inclusive, nós temos até mesmo um exemplo de aracnídeos em que a digestão ela começa a ser feita até mesmo fora do corpo desses indivíduos, né? Com a aplicação do veneno, que também contém enzimas digestivas. Bom, vamos lá falando agora de sistema circulatório. Como que ocorre a circulação desses animais? Ela é uma circulação do tipo aberto. O que significa mesmo a circulação do tipo aberto? Que o sangue, ele percorre, né, aqui ele é do tipo aberto lacunar, então ele não vai percorrer inteiramente dentro de vasos sanguíneos. Ele percorre um pouquinho, né, ele tem alguns vasos sanguíneos, mas depois que ele sai desses vasos sanguíneos, para se espalhar por todo o corpo desses animais, ele vai se espalhando entre os tecidos. Então o sangue ele se espalha diretamente entre o tecido e isso é chamado de sistema aberto ou então lacunar, porque ele vai percorrendo lacunas nesses tecidos. Então, como nós não temos o sangue percorrendo totalmente o interior de vasos sanguíneos, chamamos esse sistema de sistema circulatório aberto. Mas ele tem um coração que faz o bombeamento de sangue. Aqui nesse esquema ele mostra para nós como que há a movimentação então desse sangue, tá? O coração aqui, ó, responsável por fazer o bombeamento do sangue, ele manda o sangue passando por alguns vasos sanguíneos que nós temos aqui, ó, tá? Encontramos nesses insetos. Nos artrópodos, de forma geral, perdão. Então, esse sangue, ele percorre inicialmente alguns vasos sanguíneos e depois, para se espalhar para o restante dos tecidos, eles saem desses vasos sanguíneos e eles se espalham por todos os tecidos, ó. Então, está mostrando aqui o sangue se espalhando pelos tecidos. Depois, esse sangue ele retorna, né, através da abertura dos ostíolos. Então, ele é recaptado, entram aqui por esses ostíolos, tá, e volta para o coração para sofrer novo bombeamento. Então, ele tem um sistema de circulação de sangue, sim, tá? Só que é um sistema que ele percorre um pouco dos vasos sanguíneos e a maior parte ele é sob baixa pressão, percorrendo diretamente os tecidos. Ok? Bom, vamos lá. Como que é o sistema nervoso desses animais? O sistema nervoso continua sendo um sistema nervoso ganglionar. É encontrado aqui, então, nesses animais, um gânglio cerebral. Então, a maior parte, né, do sistema nervoso deles está reunido na região cefálica, na região da cabeça. E aí, partem-se, né, os nervos, e esses nervos, cordões nervosos, eles vão distribuindo, né, todo esse comando do sistema nervoso para os diferentes metâmeros. E cada uma dessas segmentos aí possuem também os seus gânglios, tá? Então, eles são conectados por cordões nervosos aí ventrais, ok? Então aqui, ó, nessa figura, só para vocês notarem, na região cefálica está o gânglio cerebral, tá? E aí eles passam um cordão nervoso e nós encontramos outros gânglios aqui, ó, ao longo do corpo desses animais conectados por esse cordão. Vamos lá. Entrando agora no grupo dos insetos. Então, gente, para os insetos, notem muito bem como que é a divisão do corpo desses animais. É importante que vocês saibam essa divisão do corpo deles e a presença dos apêndices locomotores, né? Então, ela é característica desses grupos. Para os insetos, eles têm, então, 3 pares de patas. Então, se vocês contarem, para todos os insetos vale isso. Se vocês contarem a quantidade de patas presentes ali, vocês vão ver que tem 6. Ou seja, 3 pares de patas, então, para os insetos. O corpo desses insetos ele é dividido em 3 partes. Então, em 3 tagmas. Nós temos aqui, ó, cabeça, tórax e abdômen. Tá? Então, todos os insetos possuem essa divisão do corpo, cabeça, tórax e abdômen.
A cabeça estão reunidos ali, ó, os órgãos do sentido. O tórax é a região onde está a conexão das patas, né? Então as patas estão ligadas no tórax. E o abdômen, que reúne aí os órgãos reprodutivos e viscerais. Eles têm também uma característica que é antenas, né? Então, quantas antenas tem? Tem 2 antenas, ou então um par de antenas, tá? Essas antenas variam bastante também de formato, tá? Dependendo das espécies. Mas, de forma geral, é um par apenas. Essas antenas, elas têm como função serem sensoriais. Então, elas ajudam tanto para o tato, né, como mecanorreceptores, e ajudam também como quimiorreceptores, né? Eles percebem substâncias químicas espalhadas no ar, tá? Então, eles ajudam esses insetos, por exemplo, a localizar alimento, localizar um predador para ele poder fugir, tá? Então, ele percebe o meio ambiente que está à volta dele. Só para falar também aqui, ó, nós temos, né, como já que eu toquei no assunto de órgão sensorial, encontramos também nesses insetos o olho, que é um olho composto, tá? Ele acaba formando, né, múltiplas imagens aí dentro desse olho aqui desses animais. Presença de asas. Nós temos aí animais que não têm asas, nós temos animais que têm um par de asas, e nós temos animais que encontramos 2 pares de asas aqui no grupo dos insetos. Então é bem variável quanto à presença de asas, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? De quem são os insetos? São as formigas, besouros, o piolho, a pulga, o gafanhoto, moscas, mosquito, borboleta, mariposa, libélula, barata, cupim, percevejo, traça e enfim, tá? Então, temos muitas espécies diferentes. Eu coloquei, né, mais do que um exemplo aí, que eu sempre coloco um ou 2 exemplos no máximo, né, quando eu cito. E aqui eu pus mais, só para mostrar para vocês a grande biodiversidade de espécies desse grupo dos insetos. É o grupo com maior biodiversidade de espécies disparadamente. É justamente por esse grupo de insetos é que faz com que o filo dos artrópodos seja o filo mais biodiverso dentre todos os outros. Tudo bem? Então aqui ó, só para mostrar para vocês nessa figura, essa divisão do corpo deles, ó, região da cabeça, tá? Região do tórax, região do abdômen. Tudo bem? Continuando então. Aqui é mais para mostrar para vocês algumas peculiaridades aí da divisão do corpo desses animais. Então, ó, aqui enquanto a presença de asas, vocês podem perceber que nesse exemplo desse besouro que eu coloquei aqui ao lado, você tem a presença de um par de asas, né, que serve para o voo. Está mostrando esse daqui, do outro lado ele está escondido aqui nessa parte de baixo. Só que nós temos um outro par de asa também. Só que esse par de asa, ele sofre uma modificação. Ele não serve para o voo, mas ele serve para proteger essas outras asas que servem então para o voo, tá? Essas asas modificadas, elas são chamadas de élitro. Não são todos que possuem. Então, muitos possuem essa proteção aqui, ó, justamente para não deixar essa asa que é frágil exposta, certo? Aqui, ó, você pode perceber que nesse inseto aqui, ele tem a presença de uma mandíbula, né, que ele vai ajudar, então, a captura do alimento na alimentação de forma geral. Nesse outro inseto aqui ao lado, né, que é uma libélula, você pode perceber que ela apresenta 2 pares de asas, ó. Então, ela já não tem o élitro para, né, protegendo, e ela tem 2 pares. E aqui nessa foto ao lado, desse desenho aqui ao lado embaixo, né, você pode ver os diferentes tipos de antenas que nós encontramos, né? Nós encontramos nos insetos. Então, ó, dependendo, né, do comportamento desses insetos, eles vão possuir um determinado tipo de antena também. Tá? Então, lembre-se sempre que a antena ela é uma estrutura sensorial. Então, dependendo do meio ambiente onde ela vive, um formato de antena vai ser mais específico para aquele local ou para aquele comportamento que ele desempenha. Tá? Então, nós temos, olha, a grande biodiversidade, né, de espécies e a diversidade de estruturas que nós encontramos neles. Olha as antenas que a gente acha que é uma antena, simplesmente é uma estrutura retinha ali, mas não.
Ela apresenta vários tipos diferentes. Bom, continuando. Aqui ainda, né, mostrando para vocês outras, né, peculiaridades, né, encontradas aí nos insetos. Olha o aparelho bucal de alguns deles. Como nós encontramos diferenças, né, dependendo do seu comportamento, né, do seu hábito. Nós temos aqui, ó, um aparelho bucal lambedor, tá? No caso das abelhas. Lembrando-se que as abelhas, muita gente fala assim, o que a abelha se alimenta? A pessoa fala, se alimenta de pólen. Não, ela não se alimenta de pólen. Ela pega o néctar, né, da flor. Ela não fica pegando o pólen especificamente. Então, para pegar o néctar da flor, ela tem um aparelho do tipo lambedor, tá? As borboletas, né, que também se alimentam ali do néctar das plantas, né? Só que as borboletas, ela tem um aparelho sugador, como se fosse uma grande tromba. Então, ela desenrola, né, o aparelho bucal dela para ir a mais fundo, né, pegar o néctar das flores ali. Nós temos as moscas aqui, ó, e as moscas possuem também um aparelho bucal sugador. Só que a mosca, ela não fica indo, né, lá buscando o néctar lá no fundinho da flor. As moscas, elas sugam mais, né, os nutrientes que estão na superfície. Então ela tem um aparelho bucal, só que o dela é bem menor, né, mais curto do que o aparelho bucal sugador das borboletas. Já o pernilongo, tá? O aparelho bucal do pernilongo, ele é modificado como se fosse uma pequena agulha, né? Que ele vai fazer o quê? Para ele penetrar na pele, né, do animal e sugar o sangue, né, desse animal. Então ele tem um aparelho bucal picador. Já gafanhotos, eles se alimentam tendo que tirar pedaços, né, da vegetação. Então ele precisa de um aparelho bucal para fazer o corte, né, do alimento dele. Então ele tem um aparelho bucal mastigador, tá? E aqui mostra também para vocês uma diversidade aí de pernas encontradas, né, também nesses animais. Olha só a perninha do louva-a-Deus, né? Então eu falo louva-a-Deus porque ele faz, né, como se fosse esse membro anterior dele, né, essa perna anterior, parecendo uma mãozinha que ele está rezando, né? Mas na verdade ela é como se fosse uma garra que ela segura a presa dela. Então é uma pata raptatória, tá? Para segurar a presa dela. Encontramos aí, né, as pernas saltatórias também. No exemplo, né, aqui está um grilo, tá? Então elas têm as pernas saltatórias, né, um gafanhoto que faz saltos muito grandes. Nós encontramos as pernas ambulatórias, né, em insetos terrestres. Eles servem para fazer a locomoção em terrenos. Encontramos também pernas natatórias, que é aqueles insetos que possuem uma capacidade de se locomover na água. Temos as pernas aí coletoras, no caso das abelhas, né, que as pernas traseiras dela, ela tem uma especiação aqui para fazer a captura de pólen, por exemplo, que fica preso nas perninhas dela. Encontramos também em alguns desses artrópodos as pernas escavadoras, né, principalmente nas paquinhas. Elas servem para escavar no chão, elas se enterram ali. E aqui, ó, né, as perninhas escansorial. Essas perninhas escansorial, elas são modificadas para esses insetos se prenderem, né, nos seus hospedeiros, né? Então, porque são insetos parasitas, como no caso de piolho, né, de pulga. Então, são pequenas garrinhas que elas se fixam ali nesses animais que elas ficam parasitando, ok? Como que é a excreção desses insetos? Os insetos, eles excretam por um sistema especial chamado de túbulos de Malpighi. O que são esses túbulos de Malpighi? São, né, essas tubulações aqui, ó, que vocês veem na figura ao lado, ó, túbulos de Malpighi. São essas tubulações que elas vão captando as excretas, então, né, que estão aí nos tecidos. Eles captam tudo essas excretas e elas lançam para onde? Elas vão lançar para dentro do intestino desses animais. Ué, mas você falou que as fezes não são excretas. Realmente, as fezes não são excretas. Mas nesse caso aqui, eles vão retirar as excretas nitrogenadas
do corpo desses animais e eles vão jogar junto para se misturar com as fezes. Então, quando esse animal ele defeca, ele vai defecar as fezes, que são restos da alimentação dele, juntamente com as excretas nitrogenadas que esses túbulos de Malpighi retiraram do corpo desses animais. Por que eles jogam isso, né, junto com as fezes? Porque a principal excreta dos insetos, eu acho que eu esqueci, não, anotei sim aqui ao lado. Eles excretam ácido úrico, tá? E esse ácido úrico, a característica dele é que ele é insolúvel em água. Então, o inseto não vai lá parar e fazer um xixizinho, tá? Por quê? Porque esse ácido úrico ele não se dilui, não se dissolve em água para eliminar na forma de urina. Então, para ele poder eliminar essas excretas, ele joga junto com as fezes para se misturar com elas e quando esse animal defecar, ele elimina junto essas excretas nitrogenadas. Por isso que eles têm essa estrutura chamada de túbulos de Malpighi. Elas retiram as excretas do corpo desses animais, dos tecidos, e jogam para o intestino juntamente com as fezes. Ok? Então, falou em túbulos de Malpighi, já lembra. Artrópodes, né? Está lá nos artrópodes. Nesse caso aqui dos insetos. Mas nós vamos ver que esses túbulos de Malpighi também são encontrados em outros grupos dentro do filo dos artrópodes. Não é exclusivo de insetos. Bom, continuando então. Como que ocorre a respiração? A respiração desses animais, elas ocorrem através de um sistema respiratório do tipo traqueal, ou seja, é por meio de traqueias. Então é igual ao nosso, né? O oxigênio entra então pelo nariz dele, passa ali pela traqueia, vai pelo pulmão. Não. Esse sistema respiratório traqueal, essas traqueias, elas estão presentes ao longo do corpo desses animais. E olha só que curioso que acontece. Esses animais aqui nos insetos, eles não possuem pigmentos respiratórios no sangue. Então, os gases não são transportados pelo sangue. Então como que esses gases são transportados? O gás oxigênio, ele entra, né, no corpo desses animais através da abertura que ele tem ao longo do corpo. Essas aberturas são chamadas de espiráculos. Deixa eu circular aqui para vocês, espiráculos. Quando esse ar ele entra aqui pelos espiráculos, ele não vai levar o oxigênio para o sangue. Ele vai levar o oxigênio diretamente para as células do tecido. Então, o sangue, né, o sistema circulatório desses animais, não serve para transporte de gases. O gás aqui, o oxigênio que entra, ele já vai direto para os tecidos. Então, isso já economiza uma parte aí, né, desse transporte, dessa distribuição. Então eles são mais eficientes, né? Muita gente, se eu explico desse jeito, eles acham que esse tipo de respiração é mais eficiente, porque já vai direto para os tecidos. Não. Esse sistema não é eficiente. Eles não têm, né, um órgão, por exemplo, um pulmão, que ele vai fazer, né, para puxar o oxigênio para dentro do corpo e fazer a distribuição. Ele depende simplesmente das concentrações de oxigênio do lado de dentro e do lado de fora dos tecidos. Então, a passagem desses gases aqui, tá? Você não tem uma passagem de entrada e saída através de um bombeamento, tá? E isso limita a oxigenação dos tecidos. É justamente por isso que essa limitação de oxigenação dos tecidos é que leva com que os insetos não consigam atingir tamanhos muito grandes. Por quê? Porque se eles fossem muito grandes, eles iam necessitar também que os seus tecidos tivessem um maior poder de oxigenação. E como o sistema, né, respiratório dele não é eficaz nesse sentido, né, de fazer essas trocas gasosas, então eles acabam limitando o corpo deles a tamanhos menores. E isso já foi provado que antes, né, há muito tempo atrás, em que as condições de oxigênio da atmosfera eram maiores, né, tinha mais disponibilidade de gás oxigênio na atmosfera, os insetos, né, daquele período também eram maiores. Então, é possível, né, através de fósseis aí, ver que no passado, né, os insetos, eles tinham insetos gigantes, né, tinham libélulas gigantes ali. Tudo isso por quê? Porque naquele tempo existia uma maior concentração de gás oxigênio na atmosfera. Certo? Esses experimentos também foram já realizados em laboratório, criando, né, esses animais em uma condição fechada, né, em um local fechado,
e disponibilizando maior quantidade de oxigênio, né, para eles respirarem. E aí eles conseguiram perceber que o tamanho corpóreo também desses insetos era relativamente maior do que os outros, né, que não estavam nessas condições de maior oxigenação. Certo, pessoal? Então, falou em sistema de respiração de insetos, lembre-se, sistema respiratório do tipo traqueal. Eles respiram através de traqueias distribuídas ao longo do corpo desses animais. Não apresentam pigmentos respiratórios também, outra característica bem interessante nesses grupos de insetos. Bom, continuando. E a reprodução desses animais? A reprodução deles, eles são, de forma geral, eles são dioicos, ou seja, o sexo masculino e feminino são presentes em indivíduos separados. Então, nós temos indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, que produzem gametas masculino e gametas feminino. A fecundação deles, a maior parte é interna, tá? Então, os machos têm a situação da cópula, em que os machos introduzem, né, os gametas masculinos no corpo da fêmea. E o desenvolvimento desses animais pode ocorrer de 3 formas diferentes. Então, tem espécies em que o desenvolvimento vai ser ametábulo, tem espécies em que pode ser hemimetábulo e tem espécies em que o desenvolvimento vai ser holometábulo. O que são essas 3 divisões? Elas dizem respeito à presença da metamorfose. O que é metamorfose? É a transformação do corpo desses animais. Então, se nós temos o grupo dos ametábulos, é o grupo que não tem metamorfose. Então, nessa figura aqui ao lado, já está bem didática essa explicação. Ó. Ametábulos, eles não têm metamorfose. E os outros? Os outros, eles sofrem metamorfose, então possuem metamorfose. Só que nos hemimetábulos, a metamorfose ela é parcial. E nos holometábulos, a metamorfose ela é completa. Bom, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso para vocês entenderem a diferença entre eles. Nos que não sofrem a metamorfose, os indivíduos logo que nascem, eles já nascem com o corpo deles exatamente igual ao corpo dos adultos. Exatamente igual, né, no sentido assim, das formas, mas não do tamanho, lógico. Ele nasce com um tamanho corpóreo reduzido, mas todas as estruturas presentes no indivíduo jovem, elas se mantêm no indivíduo adulto. Ela simplesmente tem o quê? Tem um tamanho corpóreo menor. Então, ao longo, né, do seu crescimento, ele vai aumentando o tamanho do seu corpo. Mas as estruturas presentes nos jovens são exatamente as mesmas presentes no adulto. Já nos que sofrem metamorfose, os indivíduos que acabaram de nascer, eles são diferentes dos indivíduos adultos. Essas diferenças elas podem ser poucas ou elas podem ser muitas. No caso dos hemimetábulos, há pouca diferença, né, dos indivíduos que acabaram de nascer para os indivíduos jovens e para os indivíduos adultos. Ela tem, né, algumas características diferentes, como por exemplo, muitos dos indivíduos, né, que quando adultos conseguem voar, né, têm asas para o voo, nos indivíduos jovens eles não têm. Então essas asas, elas acabam que o crescimento dessas asas, elas vêm com o passar do tempo. Eles podem também ter alterações na coloração, então eles apresentam uma coloração diferente quando jovens e quando adultos elas mudam, tá? Ela tem o crescimento de alguns outros apêndices, né? Ela tem um crescimento maior aqui. Então, assim, mas de forma geral, o indivíduo jovem ele apresenta semelhanças com o indivíduo adulto, mas tem surgimento de novas características. É o desenvolvimento do tipo hemimetábulo. E o dos holometábulos? Ele tem muita diferença entre o indivíduo jovem, né, entre o indivíduo recém-nascido, jovem e adulto. Eles começam, né, o início da sua vida em um estágio larval. Então, eles são larvas aqui, ó, no início. Depois dessas larvas, eles começam a formação, né, da sua metamorfose. Elas passam por uma transformação. E nessa transformação, não é assim, né, que ela acontece à luz do dia, né, simplesmente ali deu na telha, resolve fazer a metamorfose. Elas se preparam. Essas larvas elas se alimentam, né, para adquirir nutrientes,
elas têm um aumento do tamanho corpóreo enquanto larvas. Depois elas secretam uma pupa, né, que elas vão fazendo um casulo, tá, para se protegerem e ficarem abrigadas. E depois, lá dentro desse casulo, ela começa a ter uma metamorfose, tá? O seu corpo começa a sofrer modificações e quando eles eclodem do casulo, eles saem do casulo, eles adquirem a sua forma adulta, então, tá? Formação de asas aí para o voo, certo? Quem são os exemplos, né, desses tipos de desenvolvimento de insetos? Os ametábulos, quando falam em ametábulos, gente, tenham isso em mente. Traça de livro, tá? O exemplo clássico de desenvolvimento ametábulo. Falou em hemimetábulos, nós temos aí o desenvolvimento de gafanhotos, da barata, do louva-a-Deus, tá? Então, gafanhoto é um belo exemplo aí de desenvolvimento hemimetábulo. E dos holometábulos? Holometábulos nós temos aqui, nesse caso do desenho, a mosca doméstica, né? Mas o que nós conhecemos bastante aí é o caso das borboletas, né? Das mariposas, certo? Então, esses três tipos de desenvolvimento são característicos desse grupo dos insetos. Só que, né, aqui nós temos uma peculiaridade dentro desse grupo dos insetos ainda da sua reprodução. Nós temos alguns tipos de insetos aí que realizam uma reprodução por partenogênese. Nossa, eu já ouvi falar em alguma coisa nesse sentido de partenogênese. Nós falamos, né, de um tipo de divisão de reprodução de partenogênese quando nós falamos de frutos partenocárpicos, que eram aqueles frutos sem sementes. Ah, como que era mesmo o fruto sem semente? É que o fruto se desenvolvia sem que o óvulo fosse fecundado. E nesse caso de partenogênese no grupo dos animais, também segue esse mesmo raciocínio. Ele tem um desenvolvimento de um indivíduo filho, vamos dizer assim, sem que o óvulo da fêmea seja fecundado. Ou seja, acompanhe comigo aqui ó, nessa figura aqui ao lado. Quem é responsável por fazer a reprodução nas abelhas é quem? A abelha rainha. É ela que faz a reprodução. Então, ela que produz os óvulos, né? E o zangão seria o macho que vai fazer a fecundação aqui da fêmea. Então, a fêmea, ela produz vários óvulos, tá? Quando o zangão ele vai lá e fecunda esses óvulos, tá? Então o gameta masculino ó, juntou com o gameta feminino, ocorreu a fecundação desses dois. Aí nós encontramos aqui, ó, tá? Um zigoto, né? Vai formar então um ovo fecundado, tá? E ele pode dar origem a quem? Pode dar origem a abelhas operárias ou pode também dar origem a uma rainha, tá? Lembrando que uma rainha ela já foi operária um dia, né? A abelha rainha ela tem essa diferenciação hormonal justamente por conta, né, do tipo de alimentação que ela recebeu. Uma operária começou a receber a geleia real, que continha hormônios ali, e ela se transforma em uma abelha rainha. Mas elas vieram da mesma forma, né? A origem delas veio através da fecundação de um óvulo com um espermatozoide. Só que alguns óvulos da rainha podem não ser fecundados. E quando esses ovos não são fecundados, elas dão origem a um zangão. Então, nesse caso aqui, ó, é uma reprodução partenogenética. Não houve fecundação desse óvulo aqui, ó, e ele sozinho deu origem a um indivíduo adulto, nesse caso aqui, um zangão, tá? Então, o zangão, notem que ele tem metade do conjunto genético de uma operária e de uma abelha rainha. Tudo bem? Essa é uma peculiaridade aí da reprodução. Bom, só para ir caminhando para o final dessa aula, eu queria só ressaltar para vocês a importância desse grupo dos insetos. Muita gente tem fobia de insetos, né? Muita gente eu sei que está assistindo essa aula aí, morrendo de nojo de alguns insetos. Só que, pessoal, esses insetos eles possuem uma grande importância na nossa vida e na vida de todos os outros organismos. Eles mantêm o equilíbrio ecológico, o equilíbrio dos ecossistemas. Eles atuam como polinizadores, então, graças, né, a esses insetos,
é que nós temos as espécies vegetais. Aí fala, muita gente fala assim, mas se tirar as abelhas por aí, só não vai ter flor. Mas, gente, flor é um sistema de reprodução das plantas. Se você acaba com as flores, você acaba com a grande parte dos vegetais. E os vegetais é a base da nossa cadeia alimentar. Então não tem como, né? Entraria tudo em colapso. Então, eles são importantes para a própria cadeia alimentar, porque muitas espécies se alimentam de insetos. Os insetos também produzem, né, alimentos para nós, né, seres humanos. Muita gente aí adora um melzinho no café da manhã, né? Eles servem como controle biológico, tá? Então, muitos insetos eles combatem, né, pragas. Outros insetos eles são as próprias pragas, tá? Nós temos aí exemplos de insetos que são venenosos, né? Que exercem importância para nós, né? Nós temos que tomar cuidado com eles. Coloquei aqui, né, ao lado para vocês o exemplo da vespa asiática, né? Que ela está invadindo aí vários ecossistemas, tá? E pessoal, eu queria só salientar então com esses slides, mostrar para vocês que insetos eles são benéficos para o nosso ecossistema, eles são necessários para o nosso ecossistema, tá? Nós não podemos ficar retirando esses insetos à torta e à direita. Tudo bem, pessoal? Bom, né, eu sei que essa aula, né, tem bastante detalhes. Essa é uma aula longa, por isso mesmo que eu dividi ela em duas partes, tá? Então, só salientando para vocês que na próxima aula nós vamos falar dos outros 4 grupos que restaram para a gente falar, tá? Que é o grupo dos crustáceos, dos aracnídeos, dos diplópodes e dos quilópodes. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.